Boa noite, arteiras e arteiros. Eu sou a Raquel da Arteira e eu te ajudo a dominar as técnicas de pintura e ser reconhecida por ter um trabalho diferenciado, único, exclusivo, com acabamento perfeito e que vende muito. Boa noite. Nós estamos aqui depois de alguns dias sumidinhas. É que nós estávamos recebendo as nossas alunas novas do nosso curso de Natal e preparando as coisas, deixando tudo em ordem. E teve o feriado, a Leti foi viajar e aí a gente não tivemos live. Terça. No feriado? No feriado. Foi terça. Eu fico perdida. Eu ainda tô perdida no feriado, eu fico completamente perdida. Eu não gosto muito de sair do meu ritmo, porque a gente fica meia barata tonta, parece. Mas agora já estamos de volta. Parece que faz um mês que a gente não faz live. A Loli veio hoje de manhã pra te resolver a live de hoje e a gente tava bem devagar, parece que não pega, mas deu tudo certo e agora nós estamos aqui para fazer com vocês uma técnica linda, muito prática e que fica com um ar sofisticado, a gente pode usar em vários trabalhos e ela é uma técnica simples. Lê ali, Loli, que eu não... Não é. Não, é a Sônia Delgado só que deu boa noite agora. Tá, boa noite, Sônia. Então, é uma técnica que quando alguém te pede uma encomenda assim, rapidinho, que queira que você decida e que seja rápido e que fique lindo, é essa técnica de hoje. Então, nós vamos fazer um coração. Boa noite, Michel. Oi, Michelzinho. Ele também falou, bora de coração. Bora de coração. E o coração sempre vende bem, né? Os corações são lindos, a gente vende para diversas ocasiões. Eu vou fazer esse hoje, que é uma encomenda, casualmente, e a Leti tá fazendo outro ali, que é para uma noiva. Então, o coração serve para várias coisas. A noiva nós não vamos mostrar hoje para não correr o risco de alguém ver antes. Antes do casamento. Não dá para mostrar hoje. Então, pessoal, nós vamos ter várias técnicas aqui. Nós vamos fazer a técnica do linho, a técnica da renda, com o guardanapo plástico, aqueles que a gente encontra em qualquer lojinha de utilidades e que fica muito bonito. Então, fica bem fácil de fazer. Então, vamos começar. Posso baixar? Pode baixar. Estrela, boa noite. Eu acho que Bem-vinda. Irecê, boa noite. E Sevilha. Bem-vinda. Esse aqui também, acho que... A Loli vai baixar aqui um pouquinho. As minhas ajudantes... Master, chefe. O clarão ali, né? É porque a placa é clara, né? É porque a placa é clarinha, dá um reflexo às vezes. Então, essa técnica que eu vou fazer aqui, a gente pode fazer com qualquer cor. Eu vou fazer com o bege, porque eu quero um fundo mais neutro para depois a gente trabalhar com algumas cores. Tá muito em cima isso. Pois é, só que eu tô mais pra trás um pouquinho. Segura tudo Só aí. um minutinho. Vou tentar ajustar um pouquinho a imagem desse aqui. Tem medo que Quer botar escape. pra trás? Esse não. Não, acho Esse que aqui só. tenho medo delas mexendo em tudo. Só pra nós tentar melhorar pra... Tá. É que daí o coração não fica bem nos comentários, daí não dá pra ver. Assim. Ali. Então, eu vou usar esse pincel de cabo amarelo e de cerdas mais duras, que a gente usa para fazer o linho. A gente usa para fazer a pátina, a gente usa para fazer a sombra seca, a gente usa para várias coisas. Então, um pincel que nós não usávamos muito, agora a gente usa muito para o tipo de técnicas que a gente anda mais aplicando nas nossas peças. A Sônia tá perguntando como compartilhar no Instagram. Bem na parte de baixo ali, Sônia, do lado de onde a gente escreve o comentário, tem aquele aviãozinho. A Sônia tá sempre aqui. É por ali que compartilha. Ela sempre compartilha aqui no Largou da Leti. Foi lá pra loja. A Sônia Delgado? Isso. Então, eu vou usar o pincel só para fazer um efeito de linho. Passou palha, né? Passei o palha. Passei bem fechadinho. Que nós vamos fazer como se fossem as tramas do tecido. Então, são risquinhos. Então, a gente vai colocando tinta, sempre com a mão leve. Depois que a gente sente quanta tinta tem, que a gente pode apertar um pouquinho mais. É mais ou menos como quando a gente faz um envelhecido, que tu deixa entrar bem no pincel, tira o excesso no papel.
Sim, nunca estar com o pincel molhado e nem colocar direto dentro do pote ou alguma coisa assim. Sempre deixa a tinta aqui na lajota ou Na bandejinha onde você usa, pra ir pegando aos poucos. E faz tipo como se fosse um traço contínuo do começo até o fim pra não ficar marcado, né? O que não pode é emendar. Então, sempre procurar, vai do início ao fim, mesmo que a tinta comece a ficar menos, não tem problema, que depois a gente vai restaurando ali as partes que faltam. A única coisa que pode atrapalhar um pouco vocês, quando vocês forem fazer esse traço, é o medo que vai ficar torto, o medo que vai ficar esquisito, que vai ficar feio, mas não fica. Então, sempre eu digo para minhas alunas, cheguem até o final para vocês verem como vai ficar. Deixa eu botar um pouquinho mais de tinta aqui. Oi, Dulce. Essa cor é a que a gente usa bastante aqui no ateliê da paleta da arteira. É o Spice Tan. É um café com leite um pouquinho mais escurinho, mais clarinho. Mais escuro ou mais claro? Um café com leite, assim. Mas pode ser feito com qualquer tom de bege ou outra cor qualquer que você queira. Se a gente usar um fundo azul escuro e fizer com um azul mais claro ou com palha, a gente faz o jeans assim também. Eu ia dizer. A Cleusa também foi pra lá. Só que eu fiz não tá funcionando. A Cleuzinha? A Cleuzinha. Eu vou dar uma secadinha. E daí nós vamos fazer ao contrário. Oi, Cleusa. Peruso. Oi, Cleuzinha. Tu largou a Leti do Face. A Leti perguntou se o Face a imagem não tava boa. Agora nós vamos fazer ao contrário. Pra fazer aquela traminha do tecido. Agora o linho tá em alta, né? Nas roupas também. Essa técnica fica linda pra... Daí a gente pode, até pelas roupas, a gente pode ter uma ideia dos tons de bege. Dá pra fazer com um tom de caqui, dá pra fazer com um tom... Dá pra ter uma ideia por aí. E dá pra fazer também aqui, no caso dessas cores, dá pra fazer ao contrário, né? O fundo escuro, pintado fechado e por cima essa parte com o palha. Ai, fica bem bonito também. E vocês, o que andam pintando, o que andam fazendo? Tô no Natal já. Vão contando aí pra nós. Tá. Sempre gosto de saber o que as alunas e as amigas estão fazendo. Nós estamos bastante focadas no Natal. Agora nós lançamos o nosso curso de Natal, já fecharam as inscrições. E tá focada no Natal, não necessariamente é só pintar Natal. A gente pode pintar presentes que possam ser dados no Natal também, né? Acho que não pode, né, ficar só, porque quando chega mais próximo do Natal, as pessoas procuram presentes, às vezes não de decoração natalina, né? De outras coisas. Então, quando a gente quer fazer esse efeito da renda, às vezes as pessoas têm a impressão que a gente bate com a cor clara, mas é o oposto, a gente bate com a cor escura. Então, a gente escolhe a renda, tem de vários milhares de formatos. Tem. Então, a gente sempre cuida de pegar um mais vazadinho, né? Que não fique tão miudinho, apesar que esses pedacinhos aqui, ó, que são bem miudinhos, aparecem também. Mas é bonito onde apareça, tenha um espaço maior para ficar parecendo mesmo uma renda. Essa nossa já tá atingida do formato do coração. Uma eu já desisti, lembra aquela minha antiga? Que eu usei muito tempo. Isso aqui ele dá pra lavar, né? Bem tranquilo, dá pra lavar. Tem gente que lava, né? A minha vai ficando assim. Depois a gente troca. Então... Já não tô conseguindo ver quente. Ué? A Leti tá com problemas. Só parece um nome. Então aqui, ó. Eu vou usar esse batedor, esse pituá. Esse aqui é da Condor, mas tem da Condor, tem da Ceramic.
Aí fica a escolha de cada um. O importante é que ele esteja seco e também a gente vai usar eu vou usar com o marrom escuro. É a renda plástica, Dulce. Linho-lene, ela falou. É aquelas que fazem... Como é que é? Toalhinhas de pra cozinha. Tem pra pra pôr vender. na geladeira. Vendem em metro, né? Tem metro e tem já recortado. É. Tem os dois, Tem na os verdade. prontos mesmo. Comprem metro, não vão querer cortar uma toalha do mês. Às vezes já tá velha. É, eu fico de ajuda olho. pra segurar Lembra uma que uma vez eu roubei uma tua lá na loja? Que tinha um pedacinho. Tinha um pedacinho onde a gente botava o café, né? É, eu precisei numa emergência, a Leti não tava. Vai tu mesmo. Muito mesmo. Não, porque dá pra ir cortando as faixinhas, né? Super prático. Ó, deixa tem a vários tinta tipos, entrar né? bem no pincel. Tira o excesso. É praticamente a mesma coisa que o stencil. Só que esse material é um pouquinho mais, Mais maleável, molinho, né? mais molinho. Quer que eu ajude a segurar? Se tu quiser. Onde quer que segura? Bem antigamente chamava linho-lene. Linho-lene. É muito bonito, isso aqui fica bem bacana. Nas partes que são mais fechadinho o trabalho do guardanapinho, a gente bate com um pouquinho de mais força. O Michel tá perguntando se a renda é como se fosse um stencil negativo. É. Uhum. Então a gente tem que observar os vazados, né? O vazado é que vai dar o resultado. É. Pintar o esmalte fluorescente da amiga. Meu esmalte que fica ligado. Falta a luz, só fazer. Coisa da Aline, eu viro ponto de referência. De dia e de noite agora. Essa técnica a gente pode usar em porta-chaves, bandejas. Ai, Nós vamos porta-chave. fazer Fica uma lindo fazer bandeja. conjuntinho. Eu queria... Ele tá mexendo? Não, eu queria fazer numa bandeja de café da manhã com as lavandas, lembra? Mas não deu tempo. Lembra? Não. E daí eu vendi a bandeja. Só porque eu olhei pra ela, Fica de pelinho, né? só porque eu olhei pra bandeja e desejei pintá-la, eu vendi no outro dia. Raquel, tu vai ficar lá na loja olhando tudo, desejando tudo agora. É, mas tem que ser, mas não pode ser assim, tem que ser espontâneo. É que nem o lanche bolacha. da Leti. Tudo aqui que acontece na loja, a culpa é minha. É o olho. É que a Leti tem a mãozinha mole, daí ela deixa cair A a bolacha mãozinha mole. e diz que a culpa foi minha, que eu botei olho gordo na bolachinha dela. Jamais faria isso. Com comida, não, jamais. As minhas alunas Aqui na pequenas... bordinha tu passa um pouquinho pra fora, né? Quando chega aqui na pontinha, nesse acabamento, a gente sai um pouquinho, só para demarcar o limite ali, o final. As minhas alunas pequenas, daí quando bate muito, cansa, né, a mãozinha. Fazia... Da manhã fazia. Daí elas vão pegando, acaba assim, e daí a gente faz um alongamento de dedos. É que vai cansando, né? Cansa. Mas tu já pintou? Quero pintar de novo. Dá uma dorzinha, né? Vai cansando, né? E ainda mais, que esse aqui é mais grossinho um pouquinho, a gente precisa bater com um pouquinho mais de força do que no stencil normal. Porque tem os espaços mais apertadinhos ali, a gente tem que dar uma forçadinha pra pegar a tinta dentro, né? E ficar aparecendo depois no final do trabalho. A gente fez no fundo o amadeirado e a renda branca, não fez? Ficou bonito também. Fica bonito também. Só que no caso do amadeirado, daí a gente tem que marcar onde vai a renda e pintar de uma cor clara embaixo, né? Não, mas a gente fez a renda branca. Fica lindo. Aham. Tu faz... Lembra que tu fazia naquele porta-chaves de geleinha? Fazia uma madeirada. Fazer o batia pinto de no branco. É? A parte da renda eu sempre passo a cor clara e depois eu faço com o escuro em cima. Mas eu pensei em fazer só com a tinta clara em cima do fundo escuro, acho né? que também fica legal. E se você quiser pintar a peça só de uma cor e fazer a renda num canto e depois colar guardanapos, florais ficam lindos, então tudo dá pra
Porque não é uma técnica pesada, ela permite a gente misturar, né? Boa noite, Ana Tereza. Não, Boa não tá muito noite. atrasada, não. Então tu sai só um pouquinho ali pra fora, né? Eu vou mostrar agora aqui, mais de pertinho, ó. Que lindo que fica. Então, essa partezinha aqui, no final, só que eu saio um pouquinho pra fora da renda. Então, agora vamos secar. Ficam todos os detalhes. Bota bem pertinho. Ó, bem pertinho aqui. Viu como aparece todos os detalhezinhos da renda. Então, fica muito bonito mesmo. Então, agora nós vamos sombrear. E depois nós vamos fazer gestual umas borboletas. Fiquem aí. Bem bacana. Que é o que tu quer. O Trocar Spice. papel, eu acho, né? Eu viro aqui. A sombra vai dar uma maior definição aqui. Tá aqui mesmo, pode ser? Então, eu vou botar aqui pra vocês enxergarem, todo mundo. Eu uso o pincel chanfrado, já falei várias vezes aqui. Eu gosto desse da Ceramic. Esse aqui, o número 14. Eu uso geralmente o 14 ou o 16. Não costumo trocar muito o tamanho do pincel. Molha na água, tira o excesso, põe a pontinha na tinta, a ponta mais bicudinha, espalha, espalha, e encosta. Quando a gente vai fazer a sombra aqui nas laterais, tem que cuidar pra ponta do pincel não sair pra fora da peça, porque às vezes as alunas fazem e digam, ó, não ficou, eu passei ali. É que às vezes, como a tinta fica só na pontinha, se a gente não cuidar pra ponta ficar pra dentro da peça, a tinta não pega na peça, daí não fica lá. Fica bem fraquinho, pega só o degradezinho dele, né? Pega só a parte aguadinha. Não precisa ser muito delicada no momento de fazer a sombra. Se tiver carregado corretamente o pincel, com a quantidade de água e de tinta, pode ir passando e depois só puxa e dá uma lisadinha no fim. A Dulce disse que já ficou bonito, que venham as borboletas. Pode passar e tranquilo, tá? Eu vou fazer agora a sombra aqui por fora da renda. Não tá aparecendo nada? Não tá aparecendo. Aquele dia Parece também não aparecia tá quem entra. entrando. Tu não consegue puxar pra cima, né? Não, ele não roda, como se ele não vai. rodasse ali. Aquele dia também tava assim. Tira o excesso, Não sei quem que é. põe a pontinha. Nem se fala alguma coisa, né? Mas os comentários não estão aparecendo pra ti? E agora eu vou fazer aqui pra dar uma acentuada nessa parte de fora da renda. Então, só pro pessoal do Face saber, não tá aparecendo pra nós os comentários hoje. Se a Leti não responde, é porque não tá aparecendo Não é porque nada. ela deixou no vácuo. Não consigo nem ver quem tá entrando. Pois é, Só tá. a Márcia. A LC falou que maravilhoso. Lindo, né? Bem simples. E mais uma vez com alguma coisa que a gente tem pra ter em casa normal e a gente nunca observou. E uma coisa que eu sempre falo aqui, os tons degradê. Que às vezes, pega o branco, que às vezes a escolha da cor da sombra que faz toda a diferença. Com certeza. Porque se a gente usa um tom muito diferente, muito mais forte, fica mais difícil de fazer a sombra. Então, os tons que são próximos fica mais fácil. Eu acho que fica mais delicado e mais suave, fica mais bonito, né? E esse trio é pifado, né? Palha, Spice, Hall. Então, Sim. nos nossos cursos, a gente sempre já dá as dicas das cores que são a sombra uma da outra. As nossas cores já são assim, já são prontas, uma já combina com a outra justamente para combinar na hora da pintura e para combinar também na hora da sombra. Então agora, para aparecer mais esse detalhe da renda aqui, eu vou fazer uma luzinha aqui na parte de dentro com o branco.
o fundo é palha. E agora a gente vai usar o branco. Mesma coisa. Põe a pontinha, espalha. Não tá aparecendo E ali. encosta. Vai ter que virar. Essa que é a parte ruim de deixar meio perto, né? Quer pegar uns lejos menor de repente? Não, bota aqui, ó. Encosta a pontinha, espalha, encosta. Então agora a gente vai dar uma iluminadinha aqui nessa ponta. Ó. Dá pra ver? Uhum. Faz até a metade e daí junta mostra. São técnicas simples. Depois, por isso que a gente fala tanto aqui na parte de dominar as técnicas, né, Loli? Ó, lava o pincel, tira o excesso de água, põe a pontinha na tinta, espalha, encosta. Quando espalha, não sobe com o pincel para não ficar o branco em todo o pincel e ficar aquela faixa. É para ficar um degradê que termine em 0. Então, depois que você aprende... Mostra bem de pertinho agora. Ó, viram a diferença daqui pra cá? Já fica mais iluminadinho ali. Então, depois que a gente aprende e domina essa parte, daí não precisa mais ter medo, porque daí você já sabe automaticamente aonde que você vai colocar a luz, a sombra, a quantidade de tinta, e daí fica bem natural. E é um processo tão automático que às vezes a gente tá definindo a cor que vai fazer a peça, essa ideia já vem praticamente junto, assim, não... A gente não fica pensando, eu vou fazer a sombra dessa cor. É bem espontâneo, bem natural, porque daí a gente já sempre usa as mesmas cores, então acho que sempre repete. Eu falo no sentido de domínio da técnica, né? Porque tu já Sim. vai num processo, aqui vai luz, aqui vai sombra. Pega outro. Pega um menorzinho. Agora... Quer que eu tire? Sim. Agora nós vamos fazer uma borboleta que é bem bonitinha também. E é bem rapidinha de fazer. Eu vou fazer várias nessa placa, mas agora com vocês eu vou fazer uma aqui em cima da renda, inclusive. E um papel limpo. Agora nós vamos usar o pincel Língua de Gato, que é esse pincel aqui com a ponta arredondada. Esse pincel a gente usa para fazer flores, para fazer borboletas, para fazer arabescos, folhas. Ele tem muitas utilidades. É importante que ele esteja sempre sem estar arrepiado com os pelos, para não ficar, quando a gente for pintar, aquele pelinho lá escorrega pro lado, não dá certo. Esse aqui é um pincel da Keramic 341, número 12. Pode ser de outras marcas também, esse aqui eu acho bem bom. Ele é um pincelzinho de pelo sintético, que fica bem lisinho, ele é bem maciozinho. Então, assim, como eu falei... É a mesma marca dos xadrez, né, Raquel? Sempre que quando eu falo nos tons degradê, isso aqui que eu tô falando, ó. É o próximo tom desse, é o violeta, e aqui eu vou usar o orquídea. Então... Quando a gente vai pegar as tintas, a Raquel só diz as cores principais que ela vai usar e as sombras a gente já vai no automático, a gente já sabe qual que é. Sim. Ó, então a gente vai... Eu vou fazer um treininho aqui no azulejo só pra vocês verem. Ó, carrega o pincel com a tinta. Bem aqui, Raquel. Aonde aqui? Aí. Ó, então a gente vai... Põe, aperta, encosta e dá uma puxadinha. Como depois aqui no meio... Vanir. Oi, dona Iva. Então, é como se fosse uma florzinha, só que com menos pétalas. Só com 2 para cada lado são as asinhas da borboleta. Tá? Então, agora eu vou fazer na peça. Eu adoro essa cor. Todo mundo sabe também. Eu pintaria tudo de roxo, lilás. Eu não tenho pintado muito porque... Essa cor não tem, né? Porque não me deixa. Ficam falando que outras cores vendem mais. Até acredito, mas enfim. Depende da época, né? Da fase. Encosta e puxa. Encosta e puxa. Deixa eu ficar aqui. Ó, depois, se quiser, pode passar por cima, não tem problema.
Encosta e puxa. É bom porque a pontinha do pincel é redonda e já fica o formato, então a gente não precisa ficar pintando. Deixa eu fazer aquela bordinha, Encosta e puxa. Ó, se às vezes não fica muito, ó. Tá. Só uma mão de tinta. Agora a gente seca. Chocolate. Não pegaram, agora saem correndo. Foi guardado. Guardadinho. Se eu levanto e vou procurar alguma coisa, ela fica, senta, senta. Não, é que às vezes elas enlouquecem aqui, né? E eu tô tentando me concentrar e elas começam a se mexer muito, eu fico zonza. Então agora eu vou usar o filete pra fazer o corpinho da borboleta. Nem tudo a gente precisa ter desenho, a gente pode fazer coisas à mão livre. Faz um redondinho em cima. E embaixo. Parece que vai ficar uma coisa bem infantilzinha, uma borboletinha bem comunzinha. Só que isso é só a base agora que nós vamos trabalhar ela. Eu decidi que essa cor é linda, foi muito delicada. Também gosto. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui para sombra, eu vou fazer uma sombra por fora da borboleta com o Spice. Só isso. Com a mesma cor que eu usei a sombra aqui, pra marcar a presença da borboleta aqui no meio, pra não parecer que ela tá solta. Boa noite, Janice. Ela tá perguntando se é uma renda. Sim, é aquelas rendas plásticas que a gente usa na cozinha. Quer dizer, eu acho que é de cozinha, né? É. Pra mim é de cozinha. Tem gente que põe dentro da geladeira. Aham. Essa daqui tem algumas são vendidas em metro e tem umas que já vem em bandejinha. Vou esperar pra mostrar aqui. Ah, já parei. Tá, então quer um batedor eu queria um seco. Ó, pode dar uma suavizadinha com um pincelzinho seco. Só pra ficar a sombra mais um pouquinho esparramadinha, assim. Ai, bem-vindas, né? Essas borboletas a gente pode usar em guirlandas e às vezes tá faltando algum detalhezinho assim pra encher um pouco o nosso trabalho, a gente pode usar as borboletinhas. O quê? A Letícia manda brando pra tentar enxergar. Tá, já fica ali, ó, ela já começa a ter um volumezinho. A rendinha da geladeira dela já vai pro artesanato. É, ótimo! Eu peguei a bandeja do café da Leti enquanto ela não estava. Então agora eu vou usar o violeta, que é o tom mais escuro. Eu adoro essa cor, é linda. Essa eu gosto também. Dá uma presença essa cor, né? Então eu vou fazendo assim. Às vezes, se não fica muito redondinho na hora de fazer a primeira parte com o pincel língua de gato, que não fica exatamente, a gente conserta agora na hora da sombra. Né? Quando eu não quero ficar secando, eu vou fazendo assim por partes. Que daí eu não preciso secar tudo, porque quando a gente passa o pincel em cima da sombra úmida, começa a sair. Então, faz todos os contorninhos que não se encontram. É, exatamente. Eu vou botar aqui, só vou carregar um pouquinho mais o pincel. Quando a gente sente que ainda tem água no pincel, é só recarregar com um pouquinho de tinta. E principalmente quando são detalhes pequenos, assim, a gente pode
só recarregar um pouquinho de tinta e seguir fazendo. Vou lavar o pincel agora, só para fazer o último acabamentinho da sombra. Pontinha na tinta, espalha, espalha, encosta. Vou fazer nessa parte aqui fora do corpinho também. Agora eu já vou fazer a sombra do corpinho chocolate com o marrom escuro. Tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Quando são pedacinhos pequenos assim, a gente põe um pouquinho menos de tinta no pincel para não ficar uma sombra muito grossa. Tem pessoas que acham que aí precisa usar um pincel menor. Não é o tamanho do pincel que importa, é a quantidade de tinta e de água. Porque eu coloquei só na pontinha, então vai ficar uma sombrinha delicada ali. Palha. Agora eu vou fazer uma luzinha aqui nas asinhas para dar uma vida na nossa borboleta. Então eu vou pegar um pincel seco menorzinho. Esse pituá aqui é número 2. Vou usar o palha. Pincel seco. Ó, coloca a tinta para pegar em todos os lados. Tira bem o excesso. Pode dar uma batidinha e pode dar uma limpadinha com o dedo também. Dá pra ver a luzinha? Uhum. Tu enxerga aí no teu celular? Aqui tu ainda tá fazendo. Hã? Aqui tu ainda tá fazendo. Tá. Eu gosto sempre de contornar esse tipo de pintura, flores, borboleta com o preto, porque dá uma maior definição ainda. Então, às vezes, quando faz a primeira parte da pintura, as pessoas dizem, ai, não vai ficar bom. Mas é que falta todos os detalhes de acabamento para ficar um acabamento perfeito. Então, aos poucos, a coisa vai se desenhando e se ajeitando, né? Tem pessoas que implicam com o filete também. É o melhor pincel de se usar. Adoro ele. Mas sempre tem que ser um pincelzinho que esteja em boas condições. Esse é um dos pincéis, né, que não pode estar estragado. Ele não pode estar com as pontas abertas ou torto. Tem que estar sempre com os pelinhos bem alinhados. Antenas. Mas a anteninha de responsa. Quanto mais a gente usa os pincéis que a gente tem dificuldade, melhor vai ficando. Então... E o filete até vão pegar o jeito dele, né? Nossa, eu adoro ficar. Faz o contorno, faz o acabamento. Eu adoro usar ele pra fazer a listinha do Liege, resultado. coisas que curto. Lete, estamos te esperando. Ah, pra jantar. A Leti é uma Onde que é a pessoa janta? muito Lá no condomínio. compromissada. Tem janta no condomínio, Raquel. Ah, sim, já vamos sair daqui. Como é o nome, Liege? Estamos chegando, Liege. Fazer o caminho da borboleta. Garanto que a Leti que vai fazer a janta, coitadinha. Não. Então, pessoal, depois vocês nos acompanhem. Pode erguer. São só aqui na live a gente dá pequenas dicas de coisas muito importantes que vocês podem usar na pintura de vocês. Já faz toda a diferença. Essa técnica da renda fica linda para bandejas, caixa de chá, porta-chaves. Então dá para ser usado em diversas partes da nossa pintura. Agora para os corações de Natal fica lindo.
Só colocar uma renda num coração, botar um Feliz Natal, pintar as folhas de Natal com as flores, ou colar um guardanapo em cima também fica lindo. Um arabesco. Então, usem a criatividade, experimentem. Qualquer caixinha que você fizer vai ficar um luxo com a renda. Então, depois nós vamos terminar aqui. Eu vou fazer mais algumas borboletinhas e vamos botar um bem-vindos. Isso? Isso aí. Gostaram? Eu adorei. Gostou? Eu sou suspeita porque eu adoro corações, Gosto, adoro né? renda, eu adoro coração. A Janice tá perguntando qual cola usou pra colar a renda. É uma renda falsa. A gente pintou ela em cima desse guardanapinho plástico aqui. A live fica salva. Vocês podem assistir depois do comecinho. A gente mostra bem como faz. Empresta o Raul. Dá pra fazer de diversas formas. É super barato. Esses pedacinhos de renda plásticos que a gente encontra em qualquer lojinha de utilidades, né? E tem de diversos desenhos também. Então, funciona como se fosse um stencil Negativo, né? Que nem o Michel falou. E a cor que foi usada em cima, o fundo é o palha, que é um branquinho sujo, que a gente brinca, né? Empresta o Spice. Daí a gente fez uma técnica de linho com o Spice. E a renda a gente fez com o Hal, que é a sombra dele. Serão borboletas coloridas? Sim. O Michel disse que já tá curioso com o final. Azul, rosa. Azul, rosinha, laranja, todas as cores ficam bonitas. Aqui eu acho que eu vou usar... A laranja fica bonito. Talvez eu use rosa, laranja, vamos ver. Mas pode ser eu vou fazer mais umas 3 borboletas, né, eu acho. É porque vai a palavra no meio ali, né? Eu ainda vou fazer umas florzinhas, Eu ia dizer, tem os arabesquinhos, Eu vou fazer umas mini rosinhas, mas é muito demoradinho, então eu vou ensinar outro dia só as rosinhas pra vocês. Mas depois que estiver pronto, eu vou postar pra vocês verem prontos, tá? A Dulce disse que é uma ideia excelente. Parabéns e obrigada. Certo? A Ana falou perfeito. Muito bem. Então, façam, pintem alguma coisa e nos marquem aí, que a gente reposta na nossa página para as colegas verem o trabalho de vocês também. Certo? Sempre falando que não adianta só pintar e guardar as coisas, nós temos que mostrar o nosso trabalho. Então, se você pinta, se você gostaria de vender, uma das partes importantes é postar no Instagram, no Face. Começa devagarinho, não tem a obrigação de fazer todo dia, mas quando pintar e finalizar uma peça, posta. Porque é muito bom vender. Não tem pessoas que fazem por hobby, tudo bem, mas mesmo assim, quando a gente começa a fazer muito, a gente não tem nem onde guardar, né? Tanta coisa. E pode ser um hobby autossustentável, né? Porque você começa a vender as peças e começa a fazer mais peças para pagar mais aulas, comprar mais material. E fazer até o fim da vida. É o nosso objetivo. Aí você diz que amou, que tá louca pra ver ele finalizado. Então tá bom. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela presença de todos. E esperamos vocês terça-feira que vem. Eu estou perdida ainda. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.